Boa noite, Boa noite, Jéssica. boa noite, vamos chegando. Oi, pessoal. Olá, boa noite, quem vai chegando, para a gente saber quem está aqui, quem estava com saudade dos nossos encontros. Pois é, pulamos uma semana aí. Tiramos uma semaninha de folga, só que não, né? É, Só que não. E podem ir botando um oizinho se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, ou vamos avisando nos comentários também. Esperar um pouquinho o pessoal chegar. Já vou pegando meu livro aqui. sim, os livros já estão aqui. O livro está aqui, apostos. Que bom. Mais uma vez a gente está junto. Isso é tão bom, né? Saber que a gente se encontra nesse momento, que a gente está saudável, né? Diante de tanta coisa que vem acontecendo. Isso é muito bom. É um encontro esperado e aguardado porque faz bem, né? Porque além da gente encontrar pessoas queridas que estão nos acompanhando desde a primeira live, a gente sempre tem pessoas que estão chegando, que estão acompanhando, o feedback sempre muito positivo, né, da leitura, muita gente interessada no livro também, feliz, muito agradecida pela participação de cada um, pelas contribuições de cada um também, né, porque a ideia é que a gente faça um diálogo, não fale a respeito. Ô, Jéssica, teu áudio está picotando. O teu Está também chiando e picotando. Tá também? tá. E será que ouve o nosso áudio? Nossa, então tá bem chato para mim também. Pois é, não Que tava, será? né? Eu tenho até medo de mexer aqui no telefone, né? Porque eu estou fazendo telefone, vai que sai negócio. Não mexe, deixa quieto. O áudio, tá? Eu vou tentar botar o fone, então. Será que tem alguém aí? Tá com a gente que pode falar se o áudio tá bom? Nossa, tá bastante chato o teu áudio pra mim também. Pois é, foi de repente que começou. Oi, tá me ouvindo? Tô. Tá, vamos ver agora. Sim, melhorou. O meu Não melhorou tem também, nenhum acredito. comentário ainda. Será? É, aqui agora melhorou também. Uhum. O teu áudio pra mim tá mais limpo. E aí, pessoal, como é que está o áudio pra vocês? Estão ouvindo bem? Se puderem comentar aqui, a gente agradece. Acredito que agora ficou bom, porque ficou bom aqui para mim também. É, também acho. Alguma coisa que precisava mexer, ajustar. Vamos lá, então? Acho que Falar um pouco do nosso projeto, Gotas Literárias, como ele iniciou, né? Para quem está começando conosco agora, quem está vindo agora. é. Um projeto que há um tempo, né, Jéssica, vinha sendo sonhado e que chegou o momento de sair do papel e criar asas por aí, né? Com chuvinhas de amor, Há bastante tempo gotinhas que de ele vem amor, sempre, né? que ele vem sendo desenhado, né? Agora sim ele tá saindo, né? Tá em execução e também já está, as nossas gotinhas já estão fertilizando outras coisas, surpresas bem bacanas que a gente está planejando, né? Que a gente está organizando. Sim, Em breve teremos mais novidades, além das lives, né?
desse diálogo, dessa conversa semanal, desses nossos encontros literários. Teremos outras surpresas também a respeito das 5 linguagens do amor, que está bem interessante, bem bacana, né? Sim, estamos preparando com muito carinho, com muito amor, né? Estudo, a gente tem se dedicado Muito. muito É. para desenhar esses novos projetos que virão. Esse projeto foi pensado inicialmente, né, também numa conversa nossa, na nossa escola, né, trabalhamos juntas, atender algumas questões e temas, né, que a gente sentia necessidade das nossas famílias, da nossa comunidade escolar, né, e foi ampliando, e foi tomando proporções maiores, né, para colocar no ar, né, na plataforma do YouTube, que pode ter um acesso bem maior, um compartilhamento bem maior e atingir muito mais pessoas, né, que a nossa ideia, o nosso intuito é que quanto mais pessoas estiverem falando e se comunicando através das linguagens do amor, melhor, né? Sim, mais tanquinhos estarão abastecidos de Exatamente, a muito gente consegue amor, encher né? mais tanquinhos. É o que nós queremos. Então, hoje a gente vai falar sobre a segunda linguagem do amor, que são as palavras de Ah, afirmação, né? A primeira foi na última live, que foi o toque físico, e agora, então, são as palavras de afirmação. A gente vai fazer no esquema que a gente fez na última vez, na última live. Nós vamos comentar, vamos conversar, vamos fazer algumas leituras, alguns trechos deste capítulo, e ao final a gente abre para as colaborações, para as perguntas, né? E para as contribuições que vocês vão fazendo, podem deixando nos comentários, que depois nos comentários a gente vai passando e vai colocando na tela também. Então vamos lá, dar Vamos início à lá. segunda linguagem do amor, são as Uhum. palavras de afirmação. Então eu vou iniciar aqui a nossa leitura. Se meu pai me ama, claro, quando eu jogo futebol, ele sempre torce por mim e depois do jogo me diz: obrigado por se esforçar. Ele diz que o mais importante não é ganhar, mas dar o melhor de mim. Sam, 11 anos, prosseguiu. Eu erro algumas vezes, mas ele fala para eu não me preocupar e comenta que vou melhorar se continuar fazendo o melhor que posso. As palavras são poderosos meios de expressão de amor. Palavras de afeto e carinho, palavras de elogio e encorajamento, palavras positivas de orientação, todas comunicam a mesma coisa. Eu me importo com você. Elas se assemelham a uma chuva morna e suave, irrigando a alma, pois nutrem o senso de valor e segurança no íntimo de seu filho. Mesmo que sejam ditas rapidamente, não são esquecidas com facilidade. A criança recebe os benefícios das palavras de afirmação durante a vida inteira. Por outro Nós lado, estamos na página 39. 39. Por outro lado, palavras que ferem, proferidas em momentos de frustração, podem prejudicar a autoestima da criança e lançar dúvidas sobre a sua capacidade. As crianças pensam que acreditamos piamente em tudo que dizemos. O antigo provérbio hebraico não exagera. A língua tem poder para trazer morte ou vida. A segunda linguagem do amor são palavras de afirmação. Algumas crianças sentem maior sensação de amor nas expressões de afirmação, as quais não precisam ser o clássico eu te amo, conforme veremos a seguir. Então aqui já explica, né, um pouco, um resumo, né, dessa linguagem, porque às vezes quando a gente pensa em palavras de afirmação,
a primeira coisa que vem na mente, ou quase que a única, é o eu te amo ou Então, similares, né? Então a gente pode ir além, né? Além disso. sim. Então vamos lá. Entendendo eu te amo. Muito antes de serem capazes de entender o significado das palavras, as crianças recebem mensagens emocionais. O tom de voz, o modo gentil, a sensação de carinho, tudo isso comunica aconchego emocional e amor. Todos os pais falam com seus bebês, e o que os bebês entendem é a expressão no rosto e os sons afetuosos, em conjunto com a proximidade física. Então, né, nessa parte, como é importante essa questão da nossa expressão, porque a gente fala muito com o corpo, né, a nossa expressão corporal. Então, as crianças sentem, os bebês já sentem essas nossas expressões, né? E o amor, assim, ele é um conceito muito abstrato. Então, as crianças não podem ver o amor da mesma forma que veem um brinquedo. Então, ele traz muito isso aqui. Mas as palavras eu te amo assumem um significado maior quando as crianças conseguem associá-los ao sentimento afetuosos dos pais. Então, igual ali, assim, é bem importante que muitas das vezes a gente está falando palavras de afirmações, a gente tem que ter esse cuidado, que às vezes a gente está falando essa palavra de afirmação por falar, não naquele contexto realmente do que está acontecendo com a criança, de parar e olhar. Às vezes a gente está olhando, uma criança vem, olha aqui o Lego que eu montei. Ai, que lindo, eu adorei. Como você monta muito bem um Lego? E prestando atenção em outra coisa. Então, a criança percebe tudo isso, né? Diferente de você realmente olhar e falar alguma coisa com ela verdadeiro, que seja genuíno. Então, isso é muito importante. Então, assim, ó, exemplo, a leitura de um livro bem pertinho do seu filho fala o eu te amo também. Então, tem muitas coisas que você pode estar falando esse eu te amo fazendo isso. Está sentado juntinho, assistindo um pouquinho do filme, comendo ali um pouquinho de pipoca. Quando está lendo esse livro, ficar juntinho. Da mesma forma, a criança entende esse eu te amo. É porque, só para fazer uma contribuição, né? A criança, ela, principalmente os bebês, né, os pequenininhos, a primeira forma com que eles vão aprender a se comunicar com o mundo é fazendo essa observação, essa leitura do corpo, né? E eles percebem a nossa sinceridade, né? Mesmo que às vezes eles ainda não tenham a oralidade desenvolvida, se a gente fala por falar, ou se a gente realmente está dando um elogio genuíno para a criança, eles vão perceber isso. E às vezes Sim, falar na correria assim, ai, quer mostrar alguma coisa, a gente, ai, que bonito, e já tá fazendo, mexendo nas panelas, já tá isso, tá aquilo, tá fazendo outras correrias, assim, que a gente tá sempre correndo, a criança percebe, né? muito e muito. E aí, posso dar continuidade, Sabine? Sim, E aham. aí a gente entra no próximo subcapítulo, na página 41, que é a respeito do elogio correto. Aqui ele traz a distinção entre o elogio e o afeto, que é bem interessante, porque a respeito do afeto, o afeto e o amor significam expressar apreço pelo que a criança é, né? Pelas características e habilidades que fazem parte do conjunto que a identificam. Em contrapartida, então, o elogio é um elogio pelo que a criança faz. Então, percebam a diferença. Um elogio e o afeto tem uma grande, uma enorme diferença. Uma coisa é o que a criança é, né? O que aquele ser, né? Aquele jovem, não necessariamente a criança, né? É, em sua essência, ou pelo que a criança faz, né? E
as suas conquistas e comportamentos e atitudes conscientes. Então, um elogio, como estamos definindo aqui, refere-se àquilo sobre a qual a criança tem algum controle, né? Um afeto, demonstração de afeto e de amor, a criança não tem um controle propriamente dito sobre o que ela é, mas sim sobre o que ela faz, né? Ela tem sim um certo controle sobre isso. Então, continuidade. Se você deseja que os elogios sejam realmente significativos para o seu filho, seja muito cuidadoso com o que diz. Se você usar o elogio com muita frequência, suas palavras terão pouco efeito positivo. Por exemplo, você diz algo como: "Você é uma boa menina". São palavras maravilhosas, mas é preciso sabedoria para usá-las, que é o que a gente já vinha comentando, né? Então, usar por usar em qualquer momento, sem dar a devida atenção, sem ser um elogio genuíno para a criança, Genuíno. com significado, né? Em vez de ter um efeito positivo, vai ter um efeito contrário, né? Vai ter um efeito prejudicial para a criança, né? Sim, a gente vai continuar então. Nós vamos falar do poder do encorajamento. A palavra encorajar significa incutir coragem. Procuramos dar aos filhos a coragem para ousar mais. Para os pequenos, quase todas as experiências são novas. Aprender a andar, a falar ou andar de bicicleta exige coragem constante. Com nossas palavras, encorajamos ou desencorajamos os esforços das crianças. Os patologistas de fala e linguagem dizem que as crianças aprendem a falar imitando os adultos. Porém, o processo é intensificado não apenas quando estes pronunciam as palavras de modo claro, mas também quando encorajam verbalmente as valorosas tentativas da criança de pronunciá-las corretamente. Afirmações como: "Você está quase conseguindo", "Está indo bem", "Sim", "Ótimo", e "Você conseguiu", encorajam a criança a aprender as palavras que estão tentando pronunciar e a desenvolver um futuro vocabulário. Então, né, como ele fala aqui, você está quase conseguindo. Porque muitas das vezes a gente acredita que encorajar a criança já é falar para ela: "Ah, você já está ótimo nisso". Né? E mesmo a gente falando: "Você está quase conseguindo", é encorajador, para que ela vá buscar cada vez mais conseguir outras coisas, né. Se ela começou a andar com a bicicleta com as rodinhas, de tirar essa rodinha, e sempre conseguir, daqui a pouco andar um pedaço, depois dobra esse tanto de pedaços e assim vai. Que é isso que a gente Valorizar o percurso, consegue. né? Sim. Valorizar o percurso, todo o processo, não apenas o final dele, né? O percurso, para a gente poder aprender a fazer alguma coisa, tem um longo caminho pela frente. E a gente estar junto, apoiando nesse percurso, né? É importante para a criança, é importante para o desenvolvimento saudável dela, né? Até para a gente, né, Jéssica? Todos nós, né? Quando a gente começa alguma coisa, nossa, olha só como que você já evoluiu, isso mesmo. Nossa, você se esforçou tanto, você vai É. conseguir, né? A gente escutar tudo isso. E um passo muito evoluído para nós enquanto adultos, né? Eu, por exemplo, eu tenho algo para mim assim, eu quero fazer determinada coisa, aquela coisa difícil, eu não digo, eu sempre penso, olha, eu ainda não sei fazer, eu ainda Uhum, não consegui, mas eu vou conseguir, né? isso, Porque exatamente. eu mesmo estou tentando mostrar para mim que eu estou no processo. E a gente está Estou quase lá. caminhando. Eu ainda não sei, mas vai ter alguém que vai me ajudar, vai ter alguém que vai me apoiar. Eu vou procurar em algum lugar e a gente vai conseguir, né? As nossas Uhum. pequenas superações diárias, né? Sim, deixa eu continuar lendo aqui. Podemos achar difícil usar palavras de encorajamento. É preciso ter em mente que um aspecto de sentir
se encorajado é sentir-se bem. Em sentir-se bem fisicamente, impede de encorajar nossos filhos. O que nos impede de encorajar os nossos filhos é a ira. Então, os momentos que a gente fica com muita raiva e está muito irado, a gente não consegue fazer isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É melhor não falar nada quando a gente não está bem, né? Os dois lados, quando não estão bem, quando a gente está num momento que tanto nós quanto a criança, né, está se sentindo nervoso ali, mais agitado, é melhor a gente se acalmar. Nesse momento, não há aprendizado, não há palavras de afirmação que vá ser efetiva. É preciso falar de uma forma branda e calma. Para isso, exige prática. A importância, e aí a gente vai falar, o que acontece com essa prática, né? A importância do nosso autoconhecimento. A cada dia a gente precisa entender o que acontece conosco, o que nos tira desse eixo, né? Desse equilíbrio, de estar bem, de estar tranquilo, para poder falar com as crianças, por mais desafiador que seja. Então, esse eixo, esse autoconhecimento, é valiosíssimo para todos nós. E eu queria só trazer aqui uma diferençazinha de elogio e de encorajamento. Então, eu vou ler para vocês aqui, ó. Eu gostei do que você Na fez. página? Não, eu estou lendo, Tá. lendo aqui de um outro livro aqui que eu tenho. Eu gostei do que você fez. Você encontrou uma solução sozinho. Você fez exatamente o que eu mandei. Eu confio no que você faz. Eu estou orgulhosa de você. Você deve estar orgulhoso de si. Qual a diferença, né, que a gente traz na disciplina positiva sobre o elogio e encorajamento? O elogio é muito bom da gente ouvir, sim. Porém, ele nos deixa dependente da validação do outro. Então, quando eu falo, olha, eu estou orgulhosa de você, Jéssica, né? Ela sempre vai buscar essa validação em mim. Você gostou do que eu fiz? Tá bom que eu fiz? Diferente de falar, eu estou orgulhosa, você deve estar orgulhosa de si, porque eu jogo para ela, você deve estar orgulhosa de si. E aí é diferente, ela vai buscar nela a validação e não no outro. Então, isso é uma parte assim, muito importante que a gente precisa começar a E a olhar. gente só pode encorajar outras pessoas a partir do momento que nós nos sentimos encorajados, né? Aí o Se autoconhecimento. eu sou dependente do encorajamento do outro, como eu vou querer encorajar meu filho, como eu vou ter segurança, né? E a questão do Exatamente. autoconhecimento que a gente vem falando também um pouco cada semana, né? Isso aí. Bem legal. Posso dar continuidade? Sim, pode passar para. Aí, Ai, a cadê o Jéssica vai negócio? falar de uma história muito linda, Eu gente. quero achar agora que eu perdi aqui. Peraí, só um minutinho. Ai, gente, cadê? Achou? Não, volta. Achei. Achei. Na página 44, ele dá um exemplo muito legal, né? A gente ficou bem emocionada até com esse exemplo e por isso a gente vai trazer ele aqui também essa noite. O título é O que Mark levou para a guerra. Ele faz um relato de uma experiência que uma professora do Fundamental fez. Era uma professora de matemática e ela fez algo muito bacana que talvez quando ela fez, ela nem se daria conta de quão importante foi essa atividade que ela fez, né? Ela pegou e pediu para os alunos colocarem os nomes, né? Os nomes de cada aluno da turma numa folha, deixando uma linha em branco entre os nomes. E aí que eles escrevessem algo bom, né? Que eles vissem de cada colega deles, da turma. E aí ela levou aquele material para casa e fez, pegou as anotações, né, de todos os colegas e juntou nome por nome. Ela separou nome por nome. Aí o que que falaram do Joãozinho, da Mariazinha, do fulaninho.
fez todas essas anotações positivas, né, do que eles enxergavam, né, os colegas enxergavam entre eles, e entregou para cada aluno. E aí, anos depois, um desses alunos ele foi para a guerra e ele veio a falecer na guerra. Então ele voltou, né, para fazer o sepultamento dele para a cidade de Minnesota, que era a cidade dele. E na cidade, praticamente todos os colegas foram no funeral, né, desse amigo que tinha partido, inclusive a professora. E aí o pai dele chegou e chamou a professora e entregou para ela algo que estava junto com ele, né? Na E carteira dele, né? ela pegou aquele papelzinho amassado, remendado com fita que estava junto, né, na carteira dele. E ela olhou aquele papel e ela viu que era aquela anotação, aquelas anotações dos colegas que eles tinham feito na época de escola. E eram as características A mãe do positivas, menino, né? do Cada rapaz, um. né, olhou para a professora. As características positivas dela. A mãe olhou para a professora e ela disse: "Muito obrigada por ter feito aquilo." A mãe do Mark disse à professora: "Como a senhora pode ver, Uhum. o nosso filho guardou essa lista como se fosse um tesouro." Eu fico emocionada até, né? Porque olha a importância e o significado disso, dessa pessoa ter guardado aquilo com ela como um tesouro. E aí, nesse momento, outros colegas foram se aproximando também, outros colegas da época, e começaram a revelar que cada um deles tinha guardado sua lista daquela época, e muitos deles liam essa lista com frequência, A né? Então, tinha que cada um estava no álbum de carregava em casamento, algum né? lugar. É, tinha gente que carregava na carteira, tinha uma que me falou que estava no álbum de casamento, né? E, Uhum. e o outro colega falou, então, que achava que todo mundo tinha guardado, porque aquilo foi muito importante, né? Foi muito significativo para eles, né? E eu me emociono, porque é um exemplo muito real, né? De uma coisa simples que não exige, assim, nada muito elaborado, mas que tem uma importância e um significado na vida das É pessoas, um né? impacto, né, Um Jéssica? É impacto, muito impactante. um impacto muito grande, porque muitas vezes a gente está acostumado com. Quais são as palavras que a gente está acostumado, né? Às vezes até receber um elogio, a gente não sabe receber um elogio, receber alguma coisa. A gente fica desconcertado, às vezes a gente, ai, mas E nem muito. precisa, não é isso, né? Ai, que isso, deixa pra lá. A gente nem sabe receber um elogio, né? Sim. E quando a gente traz essas características positivas de cada pessoa, e que ela é autoconhecimento puro isso, e você começa a se olhar e aceitar esse tipo de coisa que a gente não sabe lidar muito bem. Que ele diz assim, ó, que nesse momento, né, que ela tinha feito essa lista, os alunos começaram a pensar, eles começaram a refletir. Nunca pensei que o que fiz foi importante para alguém. Ou, Uhum, eu não sabia que os outros gostavam tanto assim de mim. exatamente. Olha como é forte, né? Muitas vezes, ainda mais na fase da adolescência, né? Que é uma fase complicada, né? Quantos adolescentes, quantos jovens acham ou eles têm a impressão que não são queridos, que não são amados e eles não estão falando a linguagem do amor dentro da sua própria casa, né? Até A, porque a a gente já linguagem até adequada, né? A linguagem adequada, né? Que eu quero dizer. adequada, até porque a gente até falou sobre isso, né? Por exemplo, as crianças começam a crescer, então a gente vai deixando de falar essas palavras de afirmação, a gente Uhum, vai com deixando só, vergonha. né, o toque físico, que a gente já falou também. Então que a gente sempre traz aqui, né? O tanque ele precisa ser abastecido todos os dias. É como se fosse um Uhum, carro. Ele andou, saiu de manhã, andou o dia todo, final do dia tem que abastecer esse tanquinho. É fazer essa referência como se fosse um carro. E esse combustível precisa ter
essa reposição todos os dias, né? Até a gente falou também já aqui no livro, nós já trouxemos aqui a questão de que a criança cresce, o tanque cresce também, né? É, Então, a gente tem que ter esse cuidado de estar abastecendo esse tanquinho sempre de amor. exatamente. Então, E vamos. aí a gente Oi? entra para um próximo capítulo que está na página 45. Mensagem correta, maneira errada. Vamos lá ver o que é isso. As palavras de encorajamento são mais eficazes quando focalizam um esforço específico de seu filho. O objetivo é surpreendê-lo no momento em que ele estiver realizando algo bom e elogiá-lo por aquela atitude. Sim, isso exige muito mais esforço que surpreendê-lo fazendo algo errado e condená-lo. Por isso, mais o resultado valerá a pena. Você guiará seu filho em direção ao desenvolvimento da moral e da ética. Então, o que ele vem trazendo aqui para a gente? As crianças, elas necessitam, sim, de orientação. E você tem orientado o seu filho? Ou, deixa eu pegar o óculos aqui, senão não vou conseguir. Mas eu queria olhar para vocês e eu fico reflexo. E aí você tem orientado seu filho ou outras influências estão assumindo esse papel? Então, isso é muito importante. Como é que está sendo isso? Porque essa orientação que a gente está dando, esse encorajamento, será que a gente está encorajando nos momentos, empoderando realmente no momento que ele foi lá, fez alguma coisa que a gente viu o esforço que ele fez? Por exemplo, uma criança que está estudando, né? E às vezes, muitas das vezes, a criança está estudando mesmo, está se esforçando, mas naquele dia ele não tira uma nota legal, né? Que seria o ideal para nós, os pais. E aí você condena. Você sempre vai condenar. Ao invés de você falar assim: olha, filho, eu percebi o seu esforço. Eu percebi o quanto você se esforçou. Acredito que da próxima vez você pode se esforçar mais e você conseguirá a nota que você quer, que seria um 10, por exemplo. Então, olha a diferença disso de quando a gente condena, né? E aí, às vezes, você olha para você e fala assim: poxa vida, eu tentei tanto, eu estudei tanto, mas eu acredito que eu estudei alguma coisa errada, porque eu cheguei lá na prova e não caiu aquilo que eu estudei tanto, E daí né? como ele começa nesse capítulo, ele fala que é muito mais fácil, né, a gente surpreender eles fazendo algo negativo, né, do que Sim. algo positivo, né? Daí de tantas as vezes que eu me esforço, mas eu não consigo Uhum. tirar uma boa nota, então também eu não vou mais sentar, nada do que eu faço tá bom. Quem nunca falou isso, ou nunca escutou isso? Nada, porque nada do que eu faço tá Aham. bom. Porque eu não sou Aham. bom o suficiente. Eu nunca vou conseguir alcançar aquele nível que estão exigindo de mim, né? E quando a gente tem essa fala, esse diálogo, essa intenção, essa sabedoria de elogiar o percurso, elogiar não, encorajar o percurso, né, o caminho, valorizar essas tentativas, esse esforço do filho, né, ele sim vai se sentir amparado e encorajado, né, de fato. E até mesmo oferecer ajuda nesse momento, né, Jéssica? De o filho mostrar aquilo ali: mãe, olha aqui, eu não tirei uma nota, eu estudei. E aí, às vezes, muitas vezes, né, a gente come, não fez mais que obrigação. E é mesmo assim É. ainda não foi bom nisso, só faz isso. Só estuda, não faz mais nada da vida, ainda não consegue tirar a nota. Olha como isso é assim, é bombástico para a nossa autoestima. Diferente de falar assim: realmente, eu percebi o quanto você se esforçou. E da próxima vez, se você se esforçar um pouco mais,
Olha, é a mesma cobrança, mas de uma forma muito mais encorajadora. Acredito que você vai conseguir alcançar o que você tanto deseja. Você precisa da minha ajuda? Como eu posso te ajudar? Como a gente pode melhorar, né? Se colocar do lado da criança, do jovem, para Exatamente. auxiliar, estar auxiliando nesses processos que são mais dificultosos para eles, né? Porque, na verdade, nós adultos queremos isso também. Se a gente está lá no nosso trabalho, quantas vezes a gente se esforça e não consegue dar certo? E aí, quando você tem uma punição, você realmente você fala assim, poxa vida, eu não vou tentar mais. Eu não consigo mesmo, não dá certo. E quando o outro fala assim, tá, eu realmente, né, eu vi o quanto você se esforçou. Quer que eu te ajude? Gente, muda tudo quando alguém pega na sua mão. Muda tudo. É como uma mágica que parece que você consegue dar tão facilmente. E você fala assim, meu Deus, mas como era tão fácil assim, eu não tinha percebido, né? São coisas assim. Então, olha, uma mensagem positiva transmitida de maneira negativa sempre apresenta resultados negativos. Uma criança disse: meus pais gritam e berram comigo e dizem que não devo gritar e berrar. Eles esperam que eu faça coisas que não aprenderam a fazer. Isso é injusto, né? Olha só, Ai, ai. muitas das vezes a gente fala com as crianças assim: Fulano, vem aqui agora! Aí a criança vem bater no pé. O que foi, mãe? Olha só, não fala assim comigo, não fala alto comigo. E outra coisa, pode se acalmar. Como assim Tá que eu ali vou? tendo uma síncope, tá pedindo calma. Como assim que a criança vai entender tudo isso? Então, é bem importante essa questão da gente ser congruente com o que a gente, né, está falando e está agindo. Porque como nós vamos modelar isso para a criança fazendo dessa forma, né? Exatamente. Outra dificuldade é que muitos pais veem a orientação que dão aos filhos como um exercício de proibições. Não minta, não bata em sua irmã, não atravesse a rua, não coma muitos doces. E mais tarde, não beba se for dirigir, não engravide, não fume, não experimente drogas, não vá àquele show. Todas essas advertências são válidas, mas dificilmente constituem instrução suficiente para desenvolver uma vida significativa. É certo que a proibição faz parte da orientação dos pais, mas nunca deve ser o elemento predominante. Então, essa questão aqui, né, desse não tão forte, será que teria uma outra forma de a gente falar tudo isso, né? Por exemplo, não atravesse a rua. Como seria atravessar a rua com segurança? E a criança vai falar: ah, não passar na frente do carro. Ela fala na hora. Ela nem tem pestanejo para falar, né? Então, o que é preciso você estar saudável? Né? O que você precisa comer para sempre estar saudável? Jamais uma criança vai falar que tem que ser comer doce. Ela sempre vai E, falar de verdura, de legumes, de tudo. e aí Entendeu? também Então, é uma questão que a gente tem que ressaltar e frisar que não é que a gente não vá, né, ter orientações que vão ser negativas, assim, que a gente vão ter certos limites e proibições, sim, mas que não seja o elemento principal, né? Que principal. não seja a Então, né, principal maneira que a gente vai conversar dizendo não, não, não e não e não, né? Faz parte, mas como a gente já vem falando em outros momentos também, acima de tudo, né, é o amor. Amor incondicional. Jéssica, sim, na disciplina positiva, para quando a gente quer falar esse não, tem momentos que a gente orienta. Eu te amo e é não. E pronto.
Então, por exemplo, se é uma saída para um show que vai pegar carona com pessoas que não conhece, e você não quer, seu filho não tem idade adequada, não está no momento, mãe, deixa eu ir, mãe, pai, eu te amo, e a nossa resposta é não. E pronto, e não tem que falar mais nada. Tem momentos que é assim mesmo que funciona. É firmeza com gentileza, eu te amo, sou muito Firmeza com gentil, te amo gentileza. mesmo, meu filho, e é não. Vai chorar, vai bater a porta, não tem problema, é não. E o pai e a mãe, né, os cuidadores ali, vão ficar tranquilos com isso, com essa decisão, porque é por amor mesmo. E muitas coisas são não, mas tem muitas coisas que a gente pode falar que não precisa ser só esse não, não, não. De formas diferentes, a gente também orienta, né? Então, a lei suprema de tudo, gente, é a Eu lei até botei na do amor. tela. Sim, é a lei do amor. É de orientações amorosas, positivas, que nossos filhos necessitam desesperadamente. Então, essas palavras amorosas aí. Se seu filho for adolescente, em vez. Aí ele traz aqui, ó, sobre essas palavras amorosas, a forma de como falar, né? Como a gente está dizendo, esse não tão assim predominante, como a gente pode fazer tudo isso, né? Se seu filho for adolescente, em vez de condenar os amigos dele que estão fazendo escolhas erradas, mas o que que ele fala? Tenha uma conduta de preocupação por eles. Porque o seu filho se sentirá acolhido quando precisar de você. Então, o que que ele quer dizer com isso? Que muitas das vezes a gente fala, os seus amigos, né? Que vão lá, são tudo isso, são tudo aquilo, né? São vagabundos. Às vezes a gente usa palavras assim. E aí, se seu filho, né, cometer algum deslize também, fizer alguma escolha que não é a melhor naquele momento, ele não vai ter confiança em você, porque ele sabe o quanto você condenou, né? Condena ali todo. Se ele se condena os amigos, vai condená-lo também. Então, de falar realmente, né? E eu acredito isso, que os pais ficam também preocupados quando a gente, né, quando os pais sabem que um amigo não fez uma escolha, né, tão bacana, ele fica assim, poxa vida, eu conheço tanto o pai desse menino, conheço a família, tão esforçado, né? É uma família tão boa, o que levou esse menino a fazer isso? Então, e realmente é assim, mas às vezes na hora, né, saem as palavras de condenação que não são as adequadas, e com isso seu filho considera isso, meu pai também vai sempre me condenar e não vai dar um voto de confiança, né? Então, Precisamos criar um hábito de dialogar de outras formas, de nos comunicar de outras formas, né? Em vez de apontamentos e julgamentos e esse tipo de palavras duras, né? Palavras que levem mais à reflexão e à leveza e o carinho, né? Tanto por si como pelo outro, né? por isso que a gente fala das palavras amorosas, porque se eu estou sendo amoroso, o que que vai acontecer? Meu filho vai encontrar em mim essa amorosidade. Então, ele vai confiar em mim. É o que todos nós, né, todos os pais querem, né? Que os filhos, ao invés, quando acontecer alguma coisa, que os filhos vão procurar lá fora ou vão vir até mim. Então, é bem importante a gente pensar sobre isso. Posso dar Pode continuar, continuidade, Jé. então? Sim. Na página 47, quando a principal linguagem do amor de seu filho são palavras de afirmação. E aí eu gostaria de começar com a primeira frase, né? As palavras eu te amo deveriam estar sempre desacompanhadas de segundas intenções. Dizer eu te amo, você poderia fazer isso por mim, por favor? Anula o sentimento de amor. Dizer eu amo você, mas saiba que. Daí ele diz que cancela o sentimento de amor. Somente o fato de ter um mas e uma segunda intenção por trás
cancela o primeiro sentimento que tu tá tentando expressar. Então, por isso que ele fala que o eu te amo, ele não deveria nunca ter segundas intenções, né? Ele ser realmente genuíno e sincero, ele não deveria ter um pedido, uma solicitação acompanhada, né? A expressão eu te amo nunca deveria ser diluída com afirmações condicionais. Isso se aplica a todas as crianças, mas em especial aquelas cuja linguagem do amor se manifesta em palavras, né? Então, tu nunca vai condicionar o seu amor, né, a falar o eu te amo pro seu filho somente nos momentos em que ele fizer algo que lhe agrade ou que ele está agindo de maneira que você espera que ele age, né? Você vai dizer eu te amo pro seu filho pelo que ele é, em todo momento que você se sentir à vontade para fazer isso, falando um eu te amo genuíno para a criança, né? Sim, porque E quando a a, gente, quando fala, né, Jéssica, quando a gente fala esse eu te amo com essas segundas intenções aí, a gente acaba ensinando um amor condicional. é, E a gente está falando o tempo todo aqui, né? O livro traz para gente como amar incondicionalmente. e aí ele traz um exemplo, né? Mais um exemplo que ele sempre traz bastante exemplos, né? De uma família que tinha um filho, deixa eu ver quantos anos, acho que 10 anos. E os pais, eles estavam preocupados com o menino, porque o menino estava muito apático, não parecia ter interesse pelas coisas, pela vida. Ele já tinha tentado diversas coisas, esportes diferentes, um cachorro, várias coisas assim, e ele não se interessava. E os pais, com frequência, eles reclamavam muito do filho por causa disso, que ele deveria ser mais grato, que ele deveria agradecer os pais que ele tinha, que faziam tudo por ele, ou ameaçavam ele, né, de diferentes maneiras. E aí os pais foram num seminário, começaram a ouvir a respeito das linguagens do amor, e ao final desse seminário eles chegaram à conclusão que a linguagem do amor do filho deles eram as palavras de afirmação. E eles já tinham tentado todas as outras, né? Eles davam presentes, eles faziam várias coisas pelo filho, mas as palavras sempre eram muito duras. As palavras sempre eram muito, né, de negativas e de cobranças e de olha, eu tô fazendo tudo isso por ti, tu ainda não me interessa, eu tô te dando Uhum. tanta atenção, tanto tempo, eu faço isso, eu te levo pra passear, eu faço aquilo, e tu ainda não demonstra uma gratidão. Eles sempre foram muito críticos com o filho deles. E aí depois eles juntos, o pai e a mãe fizeram um plano, então, né, de organização deles, de como que eles iam começar, né? Porque também não é do dia para noite que eles conseguem, que se consegue mudar totalmente as atitudes. Então eles começaram com pequenas atitudes no dia a dia, começaram a mudar, e depois de um mês, né, que eles começaram a fazer diariamente esse exercício, né, de falar palavras de afirmação, elogiar o menino, por exemplo, a força dele, não condicionando, você é um menino forte, você é um menino bonito, devia fazer tal coisa. É um menino forte, devia jogar futebol, sabe? Não condicionar a outras coisas que eles queriam impor à criança, mas simplesmente dar um elogio. Ai, olha, como tu é forte, como tu é bonito, como tu é. Eles davam alguns elogios, assim, pela aptidão do guri, e aos pouquinhos foram conseguindo chegar onde eles gostariam, que era a mudança no filho deles. Ele estava realmente se sentindo amado, porque eles estavam realmente falando, comunicando o amor na linguagem que ele entendia. Então, isso foi muito transformador, né? Eles começaram a buscar atitudes no filho deles que lhes agradassem. Então, eles faziam
afirmações positivas, mas sem pedir algo em troca, sem ser condicionante a algo, entende? Então, sim, essas palavras eram quase como um eu te amo, né? Só que sem as segundas intenções, né? Que a gente É muito vinha importante. falando antes. E tem outra questão bem importante, é que cada criança, né, é diferente, portanto, é essencial transmitir a afeição pelo meio, né, pela principal linguagem de amor daquela pessoa. Não adianta, por isso que o exercício de observação, né, de compreensão, né, de análise, de reflexão é tão importante. Não adianta eu tentar, eu posso falar 4 linguagens de amor muito bem, e não estou falando a única linguagem de amor que naquele momento a minha criança tá necessitando, né? Aí, deixa eu ver. Ah, Mais alguma coisa? sim. Opa. Aqui, como eles falavam muitas críticas, né, para esse menino, sendo palavras de afirmação a principal linguagem de amor dele, receber críticas constantes era muito mais destrutivo para ele, né? Para qualquer pessoa é complicado, são momentos de críticas que são desestabilizantes, eu acho que a gente poderia usar essa palavra. Mas para quem realmente fala essa linguagem é muito pior e é muito mais, extremamente mais destrutivo, né? E aí eu Eu vejo finalizo assim, com. né, Pode Jéssica, falar. essa questão da crítica é muito desestimulante para quem tem a linguagem de amor, que são as palavras de afirmação. E aí eu finalizo então com algumas dicas que ele dá no final desse capítulo na página 49. Se for muito difícil, né, para a pessoa, para o casal, para o pai, para fazer esse tipo de exercício, né? Fazer anotações, ter um registro, um caderno, um bloco, ou no celular mesmo, um registro onde tu vai anotar, né? Tu vê pais conversando com seus filhos, às vezes da própria família, e tu vai anotando coisas que você enxerga que são legais, que são positivas, que os outros pais estão falando para o seu filho, num parque, em algumas outras situações, façam essas anotações. Depois, pratique na frente do espelho. Ele também faz isso, né? A gente, às vezes, é muito difícil para tu chegar e falar isso para outra pessoa, ainda mais para parecer natural, né? Então, pratique na frente dele. Pratica, pratica, pratica. E depois, aos pouquinhos, vai conversando, então, falando para a criança ou para o jovem, né? Essas palavras que ele tanto necessita. E Tempo para também outra coisa, treinamento. exatamente. E outra coisa que também faz parte, né? A gente não é perfeito. Se voltar sede, voltar a alguns padrões antigos, né? De falar coisas que já é muito acostumado a fazer, peça desculpas, reconheça o seu erro, diga que lamenta e que também você está tentando melhorar, né? No processo. Isso é Exatamente, está no muito processo. importante. Sempre trago isso assim com os pais, sabe, que eu atendo, que nós precisamos tirar esse peso de nós da perfeição. Nós estamos aprendendo a cada dia, né? Então, quando acontecer alguma coisa que a gente perdeu o controle de gritar, de qualquer outra coisa que depois a gente não se sinta bem, né? De falar algumas palavras que a gente não gostaria, chegar realmente para as crianças e falar: olha, filha, eu quero te pedir desculpa, aquele momento eu não agi da melhor forma, mas eu vou procurar cada vez mais a me controlar, porque, gente, as emoções existem conosco, elas nascem conosco, vão viver aqui, estão sempre aqui, sempre olho para elas. Nós temos todas, e no mesmo dia aparecem todas, né? E a gente sabe que tem hora que a gente
tem vontade de controlar mesmo, que a gente não quer, que a gente quer descontrolar. E tá tudo bem, o que a gente não pode é se culpar o tempo inteiro, porque aí quando vem esse sentimento de culpa, isso só atrapalha o nosso crescimento, o nosso autoconhecimento. Então, é entender o que que me irrita, o que que faz isso, o que que eu fico mais triste, o que que não. Porque quando a gente começa a se entender, a gente consegue ter esse olhar observador com a criança e ser muito mais assertivo. E isso vai deixar a gente leve, porque imagina se você conseguiu não gritar e foi atendido da mesma forma. Você vai falar assim: caramba, que beleza, eu estou leve, eu não tenho sentimento de culpa agora porque eu gritei, né? Porque certamente a gente, quando deita a cabeça no travesseiro, fica assim: ah, por que que eu dei aquele grito? Por que que eu falei mais, E que eu às vezes puxei às vezes o braço, né? é tão difícil reconhecer, né? Reconhecer que não foi legal aquilo. Tu sabe, tu deita pensando, ai, não devia ter feito Uhum. aquilo, mas tu conseguir reconhecer e te colocar num lugar humilde, né? Olha, me desculpa, não foi legal o que eu fiz, não estava num dia legal, né? Não deveria ter descontado em você dessa maneira, né? E muitas pessoas preferem não reconhecer e fazer de conta que nada aconteceu e seguir para a próxima, né? Então vamos também reconhecer, né, as nossas imperfeições, porque ninguém é perfeito, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente tem que aprender a lidar com todos eles, né? Toda essa galera colorida aí atrás da Silvia, a gente tem que aprender a Sim, lidar com todos eles, né? sim, somos vulneráveis, gente. É assim, né? São isso. Somos. Somos vulneráveis, estamos aprendendo. E aí, E dando aí, continuidade, vamos para a página 50, já se encaminhando para o final do nosso sim, capítulo. a gente sempre traz aqui, ele sempre traz para a gente o que as crianças dizem. Então, eu vou fazer leitura aqui. John, 10 anos, vive em lares adotivos desde os 3 anos. Há um tempo, vem morando com Doug e Beth, o quarto casal que o adotou. Ao ser perguntado se eles o amam, sinceramente John respondeu que sim. Perguntamos por que ele havia respondido com tanta rapidez. Porque eles não gritam e nem berram comigo. Meus últimos pais adotivos gritavam e berravam o tempo todo. Tratavam-me como lixo. Doug e Betsy me tratam como gente. Sei que tenho muitos problemas, mas também sei que eles me amam. Em se tratando de crianças cuja principal linguagem do amor são palavras de afirmação, nada é mais importante para se sentirem amadas que ouvir os pais ou outros adultos afirmando isso verbalmente. Embora as palavras não possam ser apagadas como um pedido de desculpa, os seus efeitos podem ser minimizados. Se você notar que tem um padrão de comunicação negativo com seu filho, recomendamos que peça ao seu cônjuge que grave alguns desses momentos para ouvi-lo mais tarde. Isso pode parecer excessivo, mas será um passo na tentativa de quebrar padrões negativos de comunicação. Eu achei esse exemplo fantástico, a gente pedir alguém para nos gravar naquele momento e depois a gente assistir, porque aí sim a gente vai entender a forma que a gente age, né? E depois treinar, Jéssica, no espelho, aí vai E ter acertar. noção do impacto. Às vezes a gente fala, a gente não tem a noção do impacto, né, que aquilo vai ter Não, na vida do outro. Então, eu acho que por hoje as nossas leituras terminam aqui, né? Agora a gente abre também para os comentários. Só gostaria de dizer que na página 51, 52 e 53 ele traz algumas. Não, é 52 e 53. Ele traz isso. algumas sugestões e anotações, né? Que são sugestões para aplicar, no caso, essa linguagem de amor. E a gente fez
como da última vez, na primeira linguagem do toque físico, a gente fez um arquivo resumindo essas sugestões, disponibilizamos num Drive, está na descrição dessa live no YouTube. Vocês podem ter acesso, podem compartilhar. E aí vocês podem fazer essa leitura com calma, né? Pra gente também não se estender tanto aqui essa noite. E acho que vamos ver se tem algum comentário, se as meninas dando boa noite. Se alguém quiser colocar alguma coisa, perguntar alguma coisa ou dar algum exemplo, agora Dá algum estamos exemplo, abertas, aham. né, a esse diálogo, essa escuta, né? É importante para nós É essa muito importante escuta de esse vocês aí. feedback. É, Nós temos a Sinara, a Ivandra, a Mayra também está aqui com a gente hoje. então, Alguma o que vocês têm colocação para nos falar? sobre as palavras de afirmação? Uma hora de live. Quando vê, passa, né, Jéssica? Uhum. A gente estava com saudade, eu acho que falamos muito hoje, que a gente estava com saudade. Semana passada a gente sentiu falta, né? A gente cria um hábito, né? Uma força de coletivo, né? De ter esses encontros, esses momentos. A gente sente falta quando a gente não faz. Fora que esse livro é encantador, né? É encantador mesmo. É viciante. Mas Uhum. se não temos perguntas também, a gente pode encerrar por aqui. Qualquer coisa a gente vamos conversando durante a semana também, né? Quem quiser comentar ou nos chamar no Sim, pelo particular, nosso algumas coisas. Instagram. Uhum. A gente vai estar compartilhando nas nossas redes sociais, na minha e da Silvinha, Instagram, Facebook, nossos canais do YouTube. Então podem nos seguir nas redes sociais e ir acompanhando, né, para mais notícias, mais eventos, mais surpresas, que a gente vai elaborar Isso. muita coisa boa ainda juntas na cozinha. Então, muita surpresa, muita coisa boa. Vamos É, lá. Vocês então, enchem nossos tanquinhos, vai, né, Jéssica? esse tanque tem que manter esse tanque abastecido, né? Não pode deixar de esvaziar o nosso tanque. Então, que as nossas Sim. gotas sejam chuvas de amor no coração, nos corações de vocês. Uma ótima semana para todos nós, para todos nós. Muito obrigada por quem está acompanhando e para quem Quem não vai pôde vir depois, acompanhar ainda, né? é, Para quem vem depois também, nossa gratidão, nosso carinho sim. e nossas chuvinhas de amor. Sim, gente, gratidão por esse momento, né? Por essa oportunidade. Um beijo Um grande no beijo, coração de vocês. Boa semana. até mais. Até.